Olá, seja bem-vinda ao canal Recapitulando. Hoje, a gente vai mergulhar numa passagem bem conhecida, lá do livro de Gênesis, na Bíblia. É o capítulo 27. A cena começa, assim, com o Isaac já bem idoso, sabe, a visão já fraca. E ele querendo dar a bênção de primogênito para o filho favorito, Esaú. Antes de morrer, né? Pede para ele caçar, preparar aquela comida gostosa que ele curtia. Só que, bem, a esposa dele, Rebeca, escuta tudo e ela, claramente tem outros planos, né? Ela prefere o Jacó e isso, nossa, desencadeia uma série de eventos, muito engano e consequências que, olha, duram muito tempo. E Rebeca age rápido, né? Impressionante. Ela chama Jacó e fala para ele pegar 2 cabritos, não para Esaú, veja bem, para ela fazer o guisado. Quer dizer, ela está passando por cima do pedido que o Isaac fez para Esaú. Exato. E Jacó, ele hesita um pouco. Sim, ele lembra o pai, olha, Esaú é peludo, eu não sou. Ele fica com medo de ser descoberto, né? De levar uma maldição em vez da bênção. Mas a Rebeca é muito decidida. Ela fala, deixa comigo, filho, se tiver maldição, cai sobre mim. Ela assume a responsabilidade assim na hora. Que coisa. E aí, ela prepara o disfarce. É um plano assim bem meticuloso. Pega as roupas do Esaú. Aquelas que tinham o cheiro dele, né? Isso. E cobre as mãos e o pescoço lisos de Jacó com a pele dos cabritos. Tudo para tentar enganar os sentidos do Isaac que já estavam fracos, né? O tato, o olfato. Então Jacó vai lá, leva a comida para o pai e se apresenta como Esaú. Mas Isaac desconfia. Ele solta aquela frase famosa. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele fica naquela dúvida, né? Mas depois que o Jacó confirma, sou eu sim, e ele apalpa as mãos peludas, ele acaba comendo e, enfim, concede a bênção. E que bênção, hein? Poderosíssima. Ele pede prosperidade, tipo orvalho do céu, terra fértil, muito trigo, muito vinho e domínio. Domínio sobre os irmãos, sobre outras nações, liderança e fartura, basicamente. E mal Jacó sai dali, quem chega? Esaú, com a caça pronto para receber a bênção. Aí o castelo de cartas desmorona, né? Totalmente. Quando Isaac pergunta, quem é você? A verdade vem à tona. Dizem que Isaac tremeu violentamente. O choque foi imenso ao perceber o engano. Imagino. E Esaú solta um grito, um brado de amargura, e implora, né? Pai, me abençoa também, não tem uma bênção para mim? Mas aí já era tarde. Exato. Isaac explica que a bênção principal já foi dada e não dá para voltar atrás, não pode ser retirada. Esaú chora, lembrando que não era a primeira vez, né? Que Jacó já tinha tirado vantagem dele antes, com direito de primogenitura. Verdade. Aquela história do prato de lentilhas, a bênção que sobrou para Esaú foi bem dura, né? Viver longe de terra boa, pela espada, e ainda servir o irmão. Sim, embora com uma brecha ali, uma possibilidade de eventualmente se libertar dessa sujeição. O resultado imediato disso tudo? Ódio. Ódio profundo de Esaú por Jacó. Ele planeja matar o irmão assim que o pai morrer e o luto passar. E Rebeca, sabendo disso? Manda Jacó fugir. Para longe, para casa do irmão dela, Labão, lá em Harã. Começa um exílio que vai durar muitos e muitos anos. Analisando essa história toda, o que fica muito claro é essa dinâmica familiar. Complicada, né? Trágica até. Muito disfuncional. Esse favoritismo dos pais, um para cada filho, cria um ambiente de muita tensão, de manipulação. E parece que tem um padrão de engano que vem de antes, né? A gente lembra de Abraão, do próprio Isaac mentindo sobre as esposas para se proteger. Sim, algumas fontes até comparam a atitude da Rebeca com a da Sara, lá com Agar, tipo tentando dar uma mãozinha para Deus por meios humanos, sabe? Em vez de confiar na promessa que ela mesma tinha recebido, de que o mais velho serviria ao mais novo. Mesmo que a intenção fosse garantir a bênção para Jacó, que, bem, tinha comprado a primogenitura e era o escolhido segundo a profecia. Os meios foram totalmente errados, né? Mentira, trapaça, e as consequências foram dolorosas para todo mundo. A família se quebrou,
A rivalidade virou ódio, veio a separação forçada, a falta de diálogo ali entre Isaac e Rebeca sobre a profecia, sobre as preferências deles. Isso é visto como um ponto bem crítico. Por outro lado, não dá para dizer que Esaú era só uma vítima, né? Ele já tinha mostrado antes que não dava muito valor para a primogenitura. Exatamente, trocou por comida. E os casamentos dele, com mulheres que desagradaram os pais, tudo isso indica que ele talvez não estivesse mesmo preparado para a responsabilidade espiritual da bênção. Aquele choro amargo dele depois, embora triste, não parece ter sido um arrependimento que mudou o caráter dele ali naquele momento, né? Hebreus fala sobre isso. É uma interpretação forte, sim. Mas, olha que interessante, no meio de toda essa bagunça humana, de falhas, de pecados, tem um tema que se destaca: a graça de Deus. Apesar de tudo, o plano de Deus para a linhagem da promessa segue adiante, através de Jacó. Tem um comentarista que diz algo como: os fiéis celebram a graça de Deus e não se deixam vencer pela culpa. A soberania divina age mesmo no meio da confusão humana. É impressionante. É verdade. E essa história toda acaba convidando a gente a pensar nos nossos próprios padrões familiares, né? Não para tirar nossa responsabilidade, claro. De jeito nenhum. Mas talvez para buscar essa graça divina justamente onde a gente mais precisa dela, nas nossas relações, na nossa história. Uma reflexão válida, eu acho. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais!